Vendo esse bolo de cenouras de aproximadamente 350 gramas por R$ 22. Vamos comigo ver quanto que eu ganho de lucro em cada bolo? Oiê, eu sou a Lara Augusta e nesse canal eu falo sobre a minha rotina na confeitaria. O vídeo de hoje vamos fazer uma produção de bolos, tá? De cenoura para o meu delivery e para congelar também do meu estoque, porque eu só trabalho com bolo congelado. Uau, bolo congelado? Gente, quem me acompanha aqui sabe que tudo que eu faço é congelado. Então, assim, evita percas, né? Prejuízo e a gente ganha tempo, tá bom? Muito tempo. Vamos lá. Eu vendo brownies e brigadeiros na rua, tá? Mas no delivery, como eu falei aí, quem acompanhou os últimos vídeos, eu estou voltando pro delivery, eu quero voltar pro iFood. E no meu iFood, quando eu vendia, bolo era o top 1, era o que mais saía. Então eu não posso deixar esse produto de fora, ainda mais porque eu quero fixar no iFood, né? Eu quero trazer, né, mudar as vendas da rua pro iFood. Eu quero a renda, né? Enfim, resumo. É isso. E então eu não podia deixar o bolo de fora. Vamos lá. Precisamos fazer um reajuste na precificação? Sim, porque o nosso bolo é um bolo com uma calda diferenciada, que vai chocolate nobre na calda. Portanto, a gente precisou fazer um reajuste aí, porque o chocolate aumentou. E é isso. Ó, já separei a cenoura e estou separando os ovos, um por um, como sempre, porque eu falo pra vocês que eu morro de medo de ter um ovo ruim, tá? Então a gente faz aí um por um, sem pressa, e ó, saiu um ovo ruim, ó. Já fui lá jogar fora, já fui pegar outra vasilha, enfim, tá vendo? Agora imagina se eu tivesse virado um em cima do outro, eu já tinha perdido toda a receita, tá? Mas isso é pra mim, é o que eu gosto. Ah, mas eu sei ver ovo ruim só de olhar na luz e pesar e flutuar e blá, blá, blá. Ok, você, eu sou eu gosto de ter muita certeza nas minhas coisas, ainda mais que eu já erro muito na confeitaria, então eu sempre tento diminuir os prejuízos de uma forma, enfim, que eu fique com menos prejuízo, né? Cada vez mais. E assim funciona pra mim. Então eu pego ovo um por um. Gente, esse liquidificador é maravilhoso, incrível, incrível. Eu uso só pra loja, tudo aqui da loja, tudo que é de casa, é de casa. Eu não uso isso daqui pra fazer coisa de casa, tá, gente? Então, quando eu fui comprar, pesquisei muito e eu adorei. O único problema dele é que o fio é curto, mas nada, nada, tá, gente? Que uma extensão não resolva, tá? Olha isso. Super potente, muito bom. O link dele tá na bio. Eu comprei no Mercado Livre. Inclusive, eu fui comprar numa loja física. E aí, quando eu cheguei lá, tava tipo uma diferença grotesca do Mercado Livre. Comprei, já chegou no outro dia, super rápido, e deu tudo certo. E então eu super indico, porque esse liquidificador é muito bom, tá? Vocês viram, né? Eu cortei a cenoura grande, tá? E mesmo assim ele bateu muito bem, tá bom? Então vamos lá. Eu dupliquei a receita, porque eu vou fazer 12 bolos, tá? Por quê, gente? Porque uma receita dá 5 bolos e meio, tá? Sendo que duas receitas eu consigo fazer 12 bolos. Acredite, porque rende mais, tá? Não dá 12, 5 bolo e meio, né? Dá quase 6, né? Mas enfim, e aí quando eu faço com duas receitas, rende mais. É a mesma coisa eu faço da calda, tá? Então, isso ajuda. Ai, Lari, a receita desse bolo. Gente, a receita, vocês vão ter a receita quando eu organizar o meu clube, tá? O meu canal já tá podendo fazer um clube de assinaturas. Já estamos aí por trás fazendo tudo isso que precisa ser feito para eu poder disponibilizar para vocês por um preço super acessível, onde vocês vão ter acesso a todas as minhas receitas. Então já é um puta spoiler que eu tô mostrando aqui, falando para vocês. A ideia tá sendo inaugurar dia 1º de junho, mas eu estou trabalhando muito para isso, mas vamos ver, tá? Vamos ver, vamos ver. Ah, Lari, mas como que você trabalha com os bolos congelados? Gente, eu congelo o bolo e a calda completamente separada, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou fazer isso, tá?
e tá lá no meu freezer. Saiu o pedido, pega o bolo, pega a calda, coloca o bolo no micro-ondas na função descongelar 3 minutos, tá? Depois eu pego a calda na função descongelar 1 minuto e meio. E o bolo sai incrível, quentinho, perfeito, é como se tivesse acabado de sair do forno, tá? E aí ele vai e eu finalizo ele na embalagem e mando. Chega quentinho ainda pro cliente. É incrível, tá? A experiência. Ah, mas não fica seco? Não. Ah, não. Se você fizer a receita passo a passo, tudo certinho, eu tô falando da minha receita, tá, gente? Tudo certinho, deu certo, tá tudo tranquilo, entendeu? Eu posso fazer com qualquer receita? Gente, não sei. Ah, posso fazer com a receita que eu pegar da fulana? Não sei. Ah, por que não sei? Porque eu não sei mesmo, porque tudo os testes que eu fiz foi em cima da minha receita, tá bom, gente? Eu não sou especialista em receitas. Eu simplesmente faço a minha receita. Então, essa receita eu tive que fazer alteração, tive que fazer mudança, tive que fazer teste. Foram muitos e muitos tempos fazendo teste, tá bom? Essa forminha, gente, eu também não sei o número, porque eu comprei faz muito tempo e eu perdi, ela não tem numeração, e eu tentei achar no Mercado Livre, eu perdi. Ah, eu uso esse Carlex. Gente, é incrível esse desmoldante, tá? Mas eu vou tentar achar, tá bom? A numeração dessa forma, aonde eu comprei, eu vou tentar resgatar. Então, quando o vídeo for postado, provavelmente eu vou ter achado e vou ter colocado na descrição do vídeo. Por isso que eu falo, gente, a descrição do vídeo tá o ouro tá lá, tá bom? Então, mas qual foi a espátula que você usou, gente? Tá lá, entendeu? Enfim, tá lá. Leiam a descrição do vídeo. E aí eu separo de 180 gramas, tá, de massa para cada forminha. E é assim mesmo, é nesse nível que a gente vai fazendo, tudo é pesado certinho, para tudo sair uniforme, tudo dá certo, tá? Ah, Lari, e você coloca na geladeira como que é? Não, gente, eu não coloco na geladeira, porque nos testes que eu fiz, eu não gostei, tá, do resultado dos bolos que ficaram na geladeira. Então, pra mim, eu prefiro pro congelador. Pra mim é muito mais fácil o freezer, e aí você descongela na hora com micro-ondas e tá mais fácil do que manter bolo na geladeira, tá? Eu prefiro assim. Ah, Lari, mas por que que você congela também? Gente, porque assim, por mais que eu fizesse uma receita, eu ia perder quase um bolo, certo? Porque dá quase 6, tá? Enfim, mas diminui igual, mas aí o bolo fica um pouquinho baixo, não fica bonito. Já fiz isso também. Ah, mas também já pensei nisso. E aí tem que fazer duas receitas. Para fazer duas receitas são 12 bolos. Gente, eu não tenho venda para 12 bolos, tá? Em questão de 2 dias, porque é o que dura, tá? O bolo tem essa duração. Depois fica perigoso manter ele, tá? Não é adequado para você vender. Então, eu não tenho essa saída em 2 dias, tá bom, gente? Eu não tenho. E você ficar insistindo em um produto que não tem uma saída para você vender tanto assim, não dá certo. Então, eu fui estudar, fui pensar, fui fazer testes, enfim, eu cheguei a essa conclusão, né? Vi muitas confeiteiras fazendo também bolo descongelado, bolo congelado, e você descongela na hora que sai o pedido. E assim, eu ganhei muito dinheiro vendendo bolo. O iFood saía muito bolo, meu delivery saía muito bolo. Tinha semana que dava frios, eu vendia um bolo, entendeu? Um bolo, pegava, pronto. Mas tinha dia que eu vendia 4. Principalmente quando dá um friozinho, o povo adora bolo de cenoura. Então, se eu já estava preparada, eu ganhava dinheiro com isso, tá? E esses aqui são os bolos. Agora, bora falar um pouco de precificação, tá? Vamos lá para precificação. Gente, a minha massa, tá? Só a massa. A massa com a calda, tá? A gente tem. E limpa, 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 hein, gente? Limpa, limpa, limpa. A gente tem um custo aí de 7,12 centavos. Nossa, Lara, é pouco, que não sei o que tal. Mas não, gente, isso é o custo da massa com a calda. Mas a gente precisa jogar aí uns 30% de custos que é gastos incalculáveis. Que é gás, água, luz, porque você precisa da luz para fazer, para você enxergar, né? Você precisa do gás para assar, você precisa do gás para fazer a calda, você precisa. Olha só esse bolo, tá, gente? Já está assado. E eu já tô separando o saquinho. O saquinho precisa, para fazer esse método, precisa ser para micro-ondas, tá? E freezer, porque senão não dá certo.
Porque se não puder ir no freezer, ele rasga super fácil, tá? Ele fica estranho e rasga, assim, é só você pegar, ele desmancha. Se não for o certo para micro-ondas, é perigoso, tem risco à saúde, principalmente se ele soltar aquele BPA, né? Enfim. Então precisa ser assim. Eu coloco um em cada saquinho, tá? Eu mostrei aí o saquinho, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também o saquinho que eu tô usando. E voltando. Aí a gente precisa dos 30% de custo, né? Que são os incalculáveis. A água para você lavar todas as coisas depois. Papel, toalha, que foi que você não consegue colocar. Sabe? Todas essas coisas que a gente usa que não dá pra. Não dá. Simplesmente não dá pra colocar o custo, tá bom? E aí a gente já coloca os 30%, ele sobe pra 9,26. Ah, 9,26, tá? Você vende a 22, beleza. Não, tá certo ainda, porque a gente precisa pôr a nossa mão de obra. E é aqui que mora o perigo, tá, gente? Eu já fui dessas, tá? Não, mas pra que mão de obra? Porque se é eu mesmo que tô fazendo, entendeu? Ah, mas a empresa já é minha, então no final vai dar certo. Enfim, bababá, babá. Mas não, gente, aqui que tá o mora o perigo e a gente precisa colocar o nosso preço da mão de obra, tá bom? Por quê? Porque agora eu só fui entender isso quando eu precisei pensar em contratar uma pessoa para me ajudar. E foi aí que entra a mão de obra. Porque, por exemplo, eu faço tudo, beleza. Mas vamos supor que para eu conseguir aumentar a empresa ou alguma coisa do tipo, eu preciso sair da cozinha. Se eu tiver que sair da cozinha, eu preciso colocar alguém no meu lugar. Só que aí não é de graça. Mas você acha que você trabalhando lá é de graça, porque você conta tudo com o lucro, mas não. Então, você precisa colocar alguém nessa cozinha. E esse alguém você vai ter que pagar. E essa é a mão de obra que você precisa contar nos seus doces. Você entendeu? Então, o que que é a mão de obra? Você vai calcular primeiro quanto que é a sua hora. Eu calculo hoje, mas pode ser que outros dias eu aumente ou não, R$ 20 a minha hora. Então, esse bolo, ao total, eu vou levar 2 horas para fazer 12 bolos. Então, eu tenho que acrescentar 40 reais de mão de obra, tá? A gente vai dividir pelos bolos, pelas coisas, tudo. Então, vai dar um total, o custo do bolo, de 12,59, tá? Então, a gente ficou com um custo aí de 12,59. Aí, a gente vende a R$ 22, sendo que eu tenho um lucro, tá? De 9,41 por bolo. E aí, o que que acontece? Nesses 12 bolos, eu ganho 112,92, tá? E é isso. E a gente vende muito bem no iFood, no delivery, como eu já falei. E agora sou eu fazendo a calda maravilhosa. E essa calda, gente, vai chocolate nobre, que dá um toque super especial. Tanto é que a gente vende muito bolo, porque todo mundo fala: nossa, sua calda é muito gostosa, tá? Então, esse é um super diferencial, né, no nosso bolo e que faz as pessoas pagarem R$ 22 em cada bolo, tá? E aí a calda deu o ponto certo, a gente mexe um pouquinho para dar uma esfriada. Enquanto isso, eu só tinha embalado uma forma, tá, gente? Por quê? Porque foi a forma que assou primeiro. Aí a outra eu esperei esfriar um pouquinho. E aí eu já comecei, tá? A embalar também nos saquinhos e amarrar pra gente pra gente já congelar. Então, todos já estavam bem frios, tá? Já estavam em temperatura ambiente. Ó, e eu fiz errado ali, aí grudou. Grudou não, quebrou o pedaço do bolo, mas eu coloquei ali, porque depois eu consigo consertar, tá bom? Agora me conta nos comentários, se você é confeiteira, quanto que você ganha mais ou menos no seu bolo também. Se você faz bolo de cenoura. Se você não é confeiteira, está aqui só para curiar, você achou que era bastante, você achou que é muito, que é pouco, enfim, vamos conversar aí, me conta nos comentários que eu quero responder todo mundo. E agora eu vou separar as caldas. Eu vou te mostrar como que eu separo as caldas de um jeito fácil, prático, tá? E que ajuda muito, facilita muito.
eu separo em potinhos. Esse potinho é pequenininho, ó, é de 145, vai pro micro-ondas, vai no freezer também. E como que eu separo? Gente, ele dá certinho uma medida que eu preciso, tá? Pra colocar em cada bolo. Então, fica bem separadinho. Ah, Lari, mas aí um potinho pra cada. Você separa? Sim, gente, eu separo. Depois eu lavo e não reutilizo novamente pra fazer bolo, tá, gente? Porque não pode. Eu lavo e reutilizo dentro da cozinha. Como, gente? Quando eu preciso colocar carimbo separado, quando eu preciso, sabe? Eu reutilizo dentro da minha cozinha, mas não só não com comida, com outras coisas que eu preciso fazer, sabe? Eu preciso guardar uns adesivos, eu coloco. E eu reutilizo para minha casa também, porque eu faço dieta, então eu reutilizo para minha casa. Pra confeitaria aqui, não, porque não pode, tá? E assim foi um jeito que eu achei mais prático. Já tentei com saco de confeitar, mas é muito ruim colocar calda em saco de confeitar. Recheio é uma coisa, calda é outra. E a gente vai se adaptando. E assim foi que eu achei que foi mais fácil pra mim, tá bom? E aí eu fui pesando um a um, assim, é bem prático, bem fácil. E sim, gente, passou 5 graminhas, 7 graminhas eu tiro. 1 graminha também eu tiro, porque aqui é tudo pesado, tudo certinho, pra dar tudo certo no final. E é assim que vocês também têm que fazer, quem é confeiteiro e precisa trabalhar com isso, tá? Porque se cada potinho passar 10 graminhas ou 15 graminhas, é pouco. Não, não é pouco, tá, gente? No final do mês ou no final de uma puta produção, você perde dinheiro, você deixa dinheiro na mesa. Porque a precificação é em cima das gramagens corretas, então a gente tem que seguir, tá bom? E é isso. Aí depois que eu coloquei todos, raspei bem a panela, tá muito bem a panela, eu fui limpar, tá vendo? Alguns não precisou limpar as bordinhas, mas isso é bom, é importante. A gente precisa ser limpinha. E sobrou um pouquinho de calda, tá, gente? Mas aí, o que que acontece? Quando eu fizer bolo de novo, vai sobrar esse tequinho na outra calda também. E aí, eu junto os dois, quando sair o bolo, eu pego os 2 potinhos, entendeu? Mesma coisa. E aí, eu limpo bem as bordinhas, porque pra colocar tampa, pra ficar uma coisa bonitinha, tá? Pra ficar uma coisa legal. Eu gosto muito disso, tá? Ó, fica bem limpo, bem apresentável. E também não meleca quem for pegar pra quando sair o pedido, né? Fica uma coisa bem bonitinha e é isso que a gente tem que fazer, tá? A gente sempre tem que mostrar muita higiene, muita limpeza o tempo todo, tá bom? Eu falo isso porque uma vez eu comprei uma caixinha na rua e a caixinha tava toda empoeirada, tá? Então, eu acredito que a embalagem ela guardou livre, assim, onde estava empoeirada. Mas, enfim, não era o problema. Ó, gente, olha essa produção que maravilhosa! Linda demais. Então, eu coloco tudo no congelador, tá bom? E eu já fui separando e coloquei no congelador. E agora é só quando eu abrir o delivery. Inclusive, vou abrir essa semana o iFood, vou gravar o nosso primeiro dia de iFood, porque eu estou ansiosa com o cardápio. Já tá tudo pronto, já deixei tudo prontinho para conseguir atender o delivery. Então, eu vou gravar e mostrar tudo aqui para vocês. Isso, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, porque é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar aqui a minha rotina na confeitaria, porque eu mostro tudo, viu? O lado bom e o lado ruim também. Beijo, até o próximo vídeo!